Bom, pessoal, então agora nós chegamos, né, finalmente aí na parte de S3, né? A parte de S3 é a parte de storage da AWS, né? Para quem não conhece, não se familiariza, S3, né? Porque S3 significa Simple Storage Service, tá? Foi o primeiro serviço da Amazon, né, da AWS a se popularizar em 2006. E é um dos grandes queridinhos aí da Amazon, né? Porque foi o primeiro que se popularizou e desde então só vem crescendo de serviços dentro da AWS, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, do que é uma introdução, na verdade, sobre a AWS S3 para que você possa conhecer, ver as características e aí sim nós vamos começar a criar o nosso S3, tá bom? Então vamos lá. Bom, então como eu estava dizendo para vocês, né, ou falado, o S3 significa Simple Storage Service, né, é o primeiro serviço da Amazon aí que bombou, vamos dizer assim, no mercado, e é o primeiro serviço que foi lançado em 2006, tá? Trazendo aqui um pouquinho, né, da história, lançado em 2006, foi o primeiro serviço a realmente se popularizar no mercado, tá? Então ele oferecia armazenamento em nuvem de maneira simples, barata e altamente escalável, tá? Então nós temos, assim, o primeiro serviço de fato, né, da AWS foi o SQS, né, vamos dizer assim que foi o primeiro, mas na verdade o S3 foi o primeiro serviço, né, que foi adotado e reconhecido pelo público geral. E aqui eu trago para vocês um pouquinho das características, né, do S3, do porquê ele é tão bom, né, até que você possa ter uma noção. É claro que aqui eu trouxe 6 características, mas tem muito mais, né. Depois eu vou deixar para vocês, disponibilizar para vocês o site para que vocês possam acessar e ver todo o potencial do S3, tá? Mas falando aqui um pouquinho, uma das coisas principais, né, é armazenamento escalável e durável. Como vocês podem ver, o S3 permite armazenar uma quantidade virtualmente ilimitada de dados e ele garante 99,99999, são 11 noves, né? O que isso significa, de fato, né? Que ele é replicado para várias zonas. Então, assim, para garantir que seus dados nunca sejam perdidos, ele vai se replicando para outras regiões para garantir que você nunca, né, fique sem acesso aos seus dados, né? Uma vez que você tem ali os seus documentos, por exemplo, possa acessar ele de qualquer lugar do mundo, né? E a AWS garante aí esses 99,99 de garantia que você vai ter acesso a esses documentos e também garante que você não vai crashar os seus dados e vai perder os seus dados, porque como ela replica esses dados em várias regiões, em caso de problemas, ela consegue voltar esses dados rapidamente para você sem que você nem perceba, tá? Garantindo aí os 99. Segurança, né? Como vocês já sabem, né? A Amazon é uma das grandes e maiores empresas do mundo e ela garante aí com as integrações de IAM, criptografias e tudo mais para que você tenha a maior segurança e controle também de tudo que você vai colocar dentro do S3. E também não é só, né, a questão de segurança, mas também quando você começa a gerenciar esses dados, a AWS é muito grande e muito boa para isso, tá? A questão de versionamento de objetos, isso é muito importante para grandes empresas, né? Onde você começa a alterar aquele dado, né? Você começa a alterar documentos e você consegue ter esse versionamento. Você pode, por exemplo, eu alterei um documento errado e quero voltar no dia anterior onde estava certo. Então você consegue voltar, né? E também garante quando você configura dentro do S3, isso a gente vai aprender aqui no curso, mas quando você configura ele, por exemplo, se um usuário exclui um documento, você consegue fazer com que esse documento fique por um período, né, numa lixeira, por exemplo, para que você consiga voltar esse documento rapidamente, tá? Sem que o usuário precise refazer aquele documento, tá? Políticas de ciclo de vida, né? Também é uma coisa muito importante, que você pode definir as regras, né? Imagina só que você tem documentos, arquivos, né? Que, por exemplo, esses documentos podem ser válidos por 10 anos. Depois de 10 anos, eles não têm mais validade. Então, por que eu tenho que ficar gastando, né, o meu storage ali? Eu posso simplesmente mover ele ou para um Glacier, né, que vai ficar meio que como posso dizer, congelado, né, como o nome já diz, e aí você vai ter uma restrição de acesso, vai ser mais lento o acesso, mas o custo vai ser mais baixo. E você também tem a opção de, a partir dos 10 anos,
excluir esses documentos, assim, você pode criar uma regra, né, para que eu seja avisado e ali o administrador valida se aquela informação de fato não vai ser mais utilizada e você pode apagar os documentos, tá? Aqui, na verdade, o 5 ele meio que se complementa com o primeiro, né? Mas é a questão de região, né? De replicação de região, né? Então, vai ter esse de replicar objetos entre diferentes regiões da AWS, o que é útil para a recuperação de desastres, para melhorar a disponibilidade global dos dados. Então, assim, uma vez que você coloca esses dados, por exemplo, na região do Brasil, ele pode replicar essas informações para, por exemplo, Estados Unidos, para o Chile, para o México, para outros lugares onde tem a AWS, né, dando um exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem em São Paulo, ele pode replicar, por exemplo, a região dos Estados Unidos e para as outras regiões que a Amazon tem ali o seu data center, né? E aí, a alta disponibilidade, né, e confiabilidade, que isso aqui é muito importante, apesar de já ser falado no início, né, é importante refrisar o quão confiável, né, a Amazon garante a confiabilidade de dados e a taxa, né, de acesso e confiabilidade dentro da AWS. E aqui é uma coisa muito importante, né, que são os limites de tamanho e recomendações para o upload. O tamanho máximo, né, para um arquivo único, tá? Então imagina que eu quero mandar um único arquivo para a AWS. Esse tamanho é de 5 terabytes. Parece grande, né, mas hoje em dia com essa questão vamos dizer assim, de filmes, por exemplo, Netflix, imagina a Netflix deve ter já filmes, sei lá, em 4K, 8K, 16K, daqui a pouco está em 200K, e aí você tem que ter, às vezes, um vídeo, né, por exemplo, um filme, ele pode ter muito mais do que 5 terabytes, né, não só filmes, mas também essas questões, eu acredito que o que mais deve ter arquivos grandes, né, são a parte de computação gráfica, onde quando você finaliza aqueles arquivos, eles ficam gigantescos e a Amazon aí pode armazenar até 5 terabytes, tá? Mas tem considerações também que o upload direto, né, para um upload é de 5 teras, tá? Mas a partir do momento que você passa de 5 gigas, aí eles recomendam que você utilize o multipart, né, multipart upload, para que você divida e possa enviar esses arquivos com menos, a partir de, por exemplo, 4.99 gigas, ele vai dividir, por exemplo, 5 teras e vai sempre enviar arquivos de 5 em 5 gigas, tá? Até 5 terabytes. Não pode passar disso, esse é o limite, mas falando de tamanho, né, a quanto eu posso colocar de arquivos, né, no meu storage, né? É só 5 teras? Não, é ilimitado, tá? Então você pode colocar 200 teras, 300 teras, 400 teras, é ilimitado. Claro que quanto mais arquivos você coloca, tem aquela questão do custo, né? Então, você tem que primeiro validar muito bem isso antes de você colocar essas informações dentro da AWS. Isso é muito importante, isso é uma coisa que você precisa trabalhar, né, para que você consiga ter uma administração, né, do custo disso. Mas é ilimitado, beleza? Bom, e agora que você já conhece a AWS, um pouco da AWS S3, vamos agora para as aulas práticas.